Olá pessoal, eu sou o Marlos Araújo e esse é mais um episódio aqui do podcast do Festival Imagina, um evento que vai conectar arte, esportes, cultura, inovação e vai acontecer no dia 30 de maio no Parque Madureira. Conto com vocês lá e hoje a gente traz convidados muito especiais. Eu estou aqui com o professor Lenine Vasconcelos, professor da UFRJ e coordenador do grupo de pesquisa Partitura Encenada. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite e muito legal saber que vocês vão estar lá no Parque Madureira mostrando o trabalho de vocês, o Partitura Encenada. E só para dar um contexto assim, e você pode me corrigir, professor, mas o Lenine, ele é líder do grupo de pesquisa Partitura Encenada, professor associado do Departamento de Arte Corporal da Escola de Educação Física e de Esportes da UFRJ, é responsável pelas disciplinas de música nos cursos de dança da instituição. Ele é doutor em artes cênicas pela Unirio, mestre em engenharia mecânica pela COP UFRJ e bacharel em física pela UFRJ. Então, assim, tem uma trajetória bem diversa, bem multidisciplinar. Eu acho que isso é muito legal. E eu queria até começar a conversa nesse sentido. A gente está aqui falando para educadores que estão formando jovens do ensino médio e jovens que estão naquele momento de decidir o que fazer. E às vezes a gente vive num mundo que está colocando as pessoas sempre em caixinhas, né? E como é que você vê isso tendo uma trajetória tão diversa e o que você poderia falar para esse pessoal que está tendo que decidir, né? Como é que é o mundo dentro da universidade e como eles podem pensar a trajetória deles dentro da universidade. Bom, primeiramente agradecer o convite, Marlos. É um prazer estar aqui, participar do festival também. O grupo de pesquisa está muito animado, né, com toda a preparação, com todo o evento. Vai ser uma honra participar. Eu tive um caminho de formação não convencional, né, vamos dizer assim. A música entrou na minha vida ainda criança e não saiu mais. Durante um tempo não, até hoje, eu acabo mantendo essas atividades, né? Foram duas paixões que eu tive ali na infância e na adolescência, pela música primeiro e depois pela física. Não abandonei esses temas. E, de uma maneira assim, surpreendente até para mim, hoje tudo que eu faço como pesquisador, como docente, é impactado por esse caminho meio transversal, né, que eu acabei cursando, acabei trilhando, que eu estou trilhando ainda, né? No momento da escolha, eu me recordo, assim, foi bem, assim, o momento do impulso, né? A gente era jovem ali, então eu tinha uma coisa assim, até meio arrogante da juventude, assim, não, a música, tem um caminho aqui para aprender, né, com professores, tem um caminho que não precisa seguir na universidade, mas a física eu achei interessante ir para a universidade, também era uma outra área de fascínio que eu tive ali na juventude. A música acabou prevalecendo, né, no final, assim, na minha trajetória profissional, mas essas escolhas, o momento é muito delicado, né, quando você é jovem, tem pouca experiência para decidir, mas assim, acho que dá uma leveza assim, a gente pensar, fazer essas escolhas com o coração e que elas não precisam ser definitivas, né, elas acertar logo de primeira. Quando acerta é bom, mas o erro também ele é muito valioso, né, no caminho de cada um. A gente nunca sabe lá na frente o que vai fazer sentido ou não da sua trajetória. Então, minha sugestão, se eu for para dar uma, escolha de coração aberto, né, com sinceridade. Para mim deu certo. Então, muito legal, professor. E conta pra gente o que é o Partitura Encenada e como você teve essa ideia, né? Há quanto tempo você está nesse projeto? Bom, Partitura Encenada surgiu em novembro de 2014. A gente tem 11 anos, né, de trajetória, vamos fazer 12 agora. O grupo foi decorrente um desdobramento da minha pesquisa de doutorado, né, em artes cênicas.
que eu fiz o doutorado no programa de pós-graduação em artes cênicas, mas o meu objeto era o espetáculo da música de concerto, né? O concerto clássico, né? Como mais tradicional. E aí, olhar esse objeto enquanto um olhar de artes cênicas. Bom, tinha terminado meu doutorado, e aí eu convidei uma colega, minha colega de departamento, professora Vanessa, professora de dança, para a gente fazer essa proposta de investigação, construir uma cena com dança e música, com um denominador comum, que a construção do que fosse apresentado, encenado, tivesse como disparador a leitura da partitura musical, tanto para mim, músico, como para ela, bailarina. E ali surgiu a partitura encenada, né? A gente... meu trabalho, além de ser o de decifração, né, que o músico faz da partitura, ela no caso, o pessoal da dança tem um trabalho muito de criação em cima da partitura para traduzir para uma outra linguagem, a linguagem da dança, da coreográfica, né? E aí a gente começou fizemos 2 espetáculos, vamos chamar assim, analógicos, né? Foi até 2020. Isso com pessoas... com instrumentos fazendo junto com... Isso, a gente tinha estudantes, eu, a professora Vanessa, e tínhamos estudantes de dança e de música no grupo, né? Aí, os primeiros anos a gente fez esses dois espetáculos, o So Many Notes e os Oceanatos, trabalhando em cima de partituras musicais. E aí, em 2019, a professora Vanessa se afastou do grupo e eu comecei a coordenar. Veio a pandemia, né? O nosso trabalho sempre foi muito pautado na partilha, né, do mesmo espaço, uma coisa que era proibido fazer, a gente não podia fazer. E aí a gente decidiu iniciar uma pesquisa que estava ali na fila, né, para fazer, que seria uma pesquisa envolvendo outras áreas, que o conceito era o desenvolvimento de um instrumento musical para ser dançado. Ali surgia o projeto Contato, né? A gente trouxe estudantes de engenharia, ciência da computação, que a ideia era fazer isso com uma pegada, usando os recursos tecnológicos que já existiam. E aí começamos nessa aventura, né, de um desenvolvimento tecnológico, né? Eu confesso que eu não sabia onde é que eu estava me metendo, mas a gente começou em 2020, ganhamos um edital do Parque Tecnológico em 2021, e aí em 2023 o equipamento começou a funcionar. E aí a gente entrou realmente na parte que estava mais aguardada, né, de fazer performances, experimentar um repertório, né, e não paramos mais, né, ali. Pô, que legal, professor. E eu, inclusive, conheci o trabalho de vocês numa apresentação, né, das estudantes lá no Hiperorgânicos, que é um evento de arte e tecnologia lá da Escola de Belas Artes do Laboratório Nano. E achei super maneiro porque... Só para dar um contexto, até porque eu perguntei dos instrumentos musicais, porque eu já conheci o partitura encenada com as meninas vestindo aqueles vestíveis eletrônicos, né? E que são instrumentos que fazem música com o movimento do corpo, e eu achei muito interessante. E não sabia que isso já era essa nova fase, né, depois da pandemia. Então, eu ingressei como docente lá em 2010, né, no curso de dança. E aí foi muito... esse período todo, trabalhando com as disciplinas de graduação e disciplinas de música com os bailarinos, foi um período que me alimentou muito, né, até para entender como é que o bailarino poderia lidar com a linguagem musical, né, com a questão da partitura, a leitura da partitura. Eu ensino eles a lerem, quem ainda não sabe, né, quem nunca teve contato, que é a maioria, a ler a partitura musical, e como é que eles lidavam com essa informação. Então isso, sem dúvida, influenciou e alimentou um pouco do imaginário, né, quando os projetos ainda estavam na ideia, do que era possível fazer, o que eles, né, principalmente os bailarinos, conseguiriam fazer com essa proposta, né, de pegar uma partitura e criar alguma coisa, né? Então esse trajeto todo, essa trajetória toda, acho que meio que capacitou a mim e ao grupo, né, depois, a realizar o que a gente está realizando hoje. E muito legal que eu imagino que
tem vários estudantes de diversas áreas agora parte do laboratório, né? Como é que é essa questão, né, da multidisciplinaridade? É, o que você pode falar disso, da importância disso? E, na minha opinião, eu que tive acesso ao Laboratório Nano também lá na Belas Artes, né, o meu mundo abriu quando eu descobri os laboratórios que promove a pesquisa, e aí você sai também daquela grade da carreira de uma disciplina só, né? Conta um pouco para a gente qual é o perfil dos estudantes hoje no laboratório. Bom, hoje a gente tem mais de 20 estudantes de graduação, mais uma dezena também de pesquisadores, estudantes de pós-graduação e colegas, né, parceiros que foram, inclusive o Nano, né, que é parceiro nosso, né, do Pasteur Ensenada, imbuídos de um mesmo propósito. Isso que eu acho que é o mais desafiador, e eu até fico muito contente de estar conseguindo, né, assim, tendo a honra, né, de conduzir a equipe nesse sentido, né, de ter todos que são demandas muito diferentes, são temporalidades muito diferentes. Então, o pessoal da arte tem uma maneira de se expressar, de anseios próprios, né, objetivos específicos próprios, né, leituras próprias de um mesmo objeto. O pessoal da tecnologia outro. Mas no Pasteur Ensenada a gente tem encontrado um denominador comum, né, que está nos permitindo avançar e construir coisas das quais a gente tem gostado muito, a gente tem se orgulhado muito, fazendo essas áreas todas conversarem. A disciplinaridade, ela é uma ferramenta que eu não menosprezo, assim, acho que ela é muito potente como um recurso didático para você se aproximar da compreensão de várias coisas do mundo. Eu, sendo formado em física, não poderia, né, renegar a minha origem assim, um pouco. Porém, é sempre um passo de abstração. O mundo ele não é disciplinar, o mundo ele é interdisciplinar, né? As coisas estão todas ali. Eu aprendi isso muito na engenharia, né? Na acústica é uma área muito interdisciplinar. Então, as artes cênicas também, né? Quando você pensa assim, quando você vê um espetáculo pronto, o que está ali por trás, o que envolve as várias disciplinas que precisam conversar para aquilo ali acontecer, isso foram duas coisas formadoras para mim, né? Nesse entendimento que o grupo hoje, acho que ele é um pouco reflexo disso, né? Confesso que tem mais áreas que são um pouco mais desafiadoras, né? O pessoal da engenharia com o pessoal de dança, eu confesso que às vezes eu não achava que ia dar tanta liga, sabe? Mas o ambiente de trabalho nosso é super gostoso, é super produtivo, assim, você vai no ensaio nosso, você vê todo mundo ali dedicado, né, cada um na sua imbuído de resolver o seu problema específico, né, mas para fazer uma mesma coisa, uma mesma realização. Isso, para mim, toda vez que eu estou no ensaio, eu fico muito alegre, muito feliz assim, de ver isso acontecer. Muito legal. Eu inclusive, coloquei aqui como uma das perguntas, né, porque sempre tem essa divisão de exatas e humanas, e vocês estão conseguindo fazer isso de uma forma bem criativa e bem experimental. E aí até fazer uma pergunta, porque eu vejo que o mundo hoje está muito atravessado agora pela questão da inteligência artificial, como se a tecnologia toda fosse superada agora, né? E o trabalho humano também, mas o trabalho de vocês é muito tecnológico e, ao mesmo tempo, ele é muito experimental, muito artesanal, é tudo feito ali sob medida, sob a pesquisa. Como é que você está vendo essas questões, né, dessa tecnologia que está atravessando a tudo e a todos, se vocês estão usando e pelo menos assim, essa minha visão assim, faz sentido essa questão da experimentação, da artesania ali, como uma estratégia humana, né, para manter a nossa relevância perante essa avalanche que está vindo aí? Sim, faz muito sentido, né? Eu tenho muito mais questões sobre, né, IA, eu conheço muito pouco, confesso aqui, mas ao mesmo tempo eu também tenho muito pouco deslumbramento com isso. Talvez
uma coisa muito valiosa que tem um curso de graduação em física é que, assim, como é uma disciplina muito básica, a gente meio que ganha uma vacina para desmistificar muita coisa ali do mundo da área tecnológica, né? A gente sabe o que está por trás da mágica que acontece, né? Assim, mais aparente. Então, eu tenho muita calma. Eu acho que é uma revolução, sem dúvida, né? Tem muita potência de realização, porém eu enxergo também muitas perdas. E aí as perdas vêm justamente na questão dos processos, né? Porque quando você delega uma tarefa ou um processo para uma IA fazer, tem um ganho, óbvio, tem um ganho de produtividade, de aceleração, porém tem também uma perda, que é uma perda de aprendizado. Que assim, a gente não passa por nenhum processo sem aprender alguma coisa, né? E é talvez assim, acho que o grande caminhar vai ser não num descarte do humano, mas numa sofisticação do humano no momento de escolher que processos que a gente vai descartar e quais processos que a gente vai eleger como essenciais, né? Mesmo que seja possível que a IA resolva, né? Porque tem isso, agora trazendo para a arte, traz um pouco do conceito, né, do contato. A gente trabalha com um conjunto, um hardware ali, que ele teria a possibilidade de fazer várias outras coisas. Porém, pela experiência que eu tinha, né, trabalhando com os bailarinos, eu sabia que quanto mais complicado a coisa fosse, do ponto de vista tecnológico, das possibilidades, mais restrito ia ficar para o bailarino poder se apropriar e fazer o que a gente está fazendo hoje, que o conceito era muito simples, um instrumento musical para ser dançado. Então, ele pressupunha que um bailarino fosse capaz de dançar tocando ao mesmo tempo, que não é uma coisa simples nem de longe. Eu fico fascinado com o que elas fazem, eu acho dificílimo, mas é isso, elas tocam a música enquanto estão dançando. E, para isso, a gente teria que abrir mão de uma boa parte das possibilidades tecnológicas que o nosso equipamento tem. E ok, beleza, assim, a investigação poética ela é nesse sentido, né? Então, a gente fez um projeto com os colegas, né, da área de computação, e eles ficavam falando, nossa, mas dá para fazer isso, dá para fazer aquilo outro, eu ficava ouvindo, falei, não, tudo bem. Aí uma vez a gente demonstrou para eles o que a gente conseguia fazer dentro da nossa limitação, né? E aí ele olhou assim, ele ficou assim, nossa, entendi. Assim, se for complicado, realmente a gente vai perder uma parte expressiva, que era assim, uma das coisas protagonistas, né, da nossa pesquisa. Pô, muito legal. E muitas das vezes menos é mais, né? E Isso. não tem por que deixar tudo mais complexo. Isso. E assim, pensando no pessoal que está entrando na universidade e que tem esse interesse mais de experimental, o que você poderia falar assim de dica, né? De a pessoa entra, tem aquele currículo, o que ela deve explorar ali na universidade para poder crescer dentro desse ambiente que ela vai ter muitas experiências e vai poder ser uma pessoa também transdisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar. Bom, a primeira sugestão no primeiro momento, assim, no calor ainda, procure os projetos, procure as pesquisas, os laboratórios. Acho que não tem nenhum laboratório que não queira receber um estudante, né? Claro, às vezes você está em busca de um perfil específico, mas se você tem uma pessoa interessada, sabe, que né, ainda mais chegando ali com aquele brilho no olho e querendo descobrir várias coisas, isso sem dúvida vai ter, muitos laboratórios vão ter lugar para essa pessoa e será uma experiência que certamente vai transformar seu processo formativo. Vai complementar, assim, talvez seja até mais formador do que as próprias disciplinas, que também são importantes, não tem que fazer, tem que passar de ano, tem que ter nota boa, mas essa experiência, se tiver a possibilidade, o quanto antes, procurar, e nem sempre é tão bem divulgado, mas é isso, procure, tem iniciativa, vai atrás, conversa com os colegas, né, que
tem algum projeto legal, uma coisa que seja do seu interesse. Então, isso seria a principal sugestão. Professor, muito obrigado pela participação aqui, pelos ensinamentos e a visão que você está trazendo, né? Eu gostei muito do que você falou sobre inteligência artificial. Vai ser incrível ver a participação de vocês lá. Fica aqui o convite para vocês no Parque Madureira, dia 30 de maio. A Partitura Encenada vai estar lá com uma atração, uma das diversas atrações que vão ter lá. Espetáculos de dança, música, oficina de skate, instalações interativas, realidade virtual, e a Partitura Encenada vai mostrar esse trabalho muito maneiro que eu quero que todos vocês vejam. E, professor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer e estamos ansiosos lá para o dia 30. Professor, eu vou pedir licença aqui para convidar 2 das suas alunas do Partitura Encenada para conversar aqui comigo rapidinho. Perfeito, tá bom? Perfeito. Bom, estou aqui agora com a Carol e com a Flávia, que são estudantes lá da UFRJ e são de áreas completamente diferentes. E queria perguntar para vocês, que vocês se apresentassem rapidamente, falar o que vocês estudam e como é o trabalho de vocês lá no Partitura Encenada. Eu me chamo Carol Breder, eu faço Física Licenciatura na UFRJ e eu trabalho no Partitura Encenada há 4 anos já. Já estou no final da graduação e eu trabalho especificamente com a área de hardware e programação. Eu fico pilotando o contato ali atrás do computador enquanto elas dançam. Oi, eu sou a Flávia Isadora, eu sou do curso de licenciatura em dança e eu sou bailarina do projeto desde 2023 e eu também faço parte da equipe de caracterização. Que legal. E aí uma curiosidade, as pessoas entendem o que vocês fazem quando vocês falam como é a universidade, como é o curso de física, o curso de dança, e vocês falam desse projeto? A maioria das vezes, quando a gente fala assim de primeira, as pessoas ficam num misto de curiosidade, às vezes entendem uma coisa, pensam que é uma coisa, mas na verdade é outra. Quando a gente fala que a gente trabalha com um instrumento musical para ser dançado, principalmente quando eu falo isso lá na física, a pessoa fica tipo, por que você está nesse projeto? Como que a física se encaixa nisso? O que é surpreendente para mim, porque faz todo sentido. Eu aprendi muito desde que eu entrei no projeto. Eu entrei nele logo no início da minha graduação. Eu digo que o projeto ele mudou totalmente a minha rota. Quando eu entrei na faculdade, o meu interesse era astronomia, era muito mais astrofísica, ligada a essa área. Porém, era uma área que eu tinha interesse, mas eu nunca tinha tido contato acadêmico. Quando eu entrei no projeto e eu fui vendo a física de outra forma, vendo a física acadêmica, a diferença dela com o ensino médio, a diferença como as matérias são, como que os projetos, as pesquisas andam, eu comecei a me desinteressar por astronomia e, ao mesmo tempo, me senti um pouco perdida. Quando eu conheci o projeto, eu não estava pensando tanto em como que eu poderia usar aquilo para física, e sim pelo fato de eu ter um interesse em hardware e programação. Então, quando eu entrei lá, eu vislumbrei um mundo totalmente diferente. Eu vi a física que está o tempo todo na dança, em tudo, né? A ver isso e pensar nessa física, pensar em como a dança pode demonstrar a física, como que a física pode ler a dança, abriu outro horizonte para minha graduação, mudou completamente os meus planos de pesquisa, mudou completamente as ideias que eu tinha, pedagogicamente falando, o que eu pensava em ser como professora dentro de sala de aula. Tudo isso foi não só pelo Partitura, mas pelo mundo que o Partitura me abriu, porque eu me aproximei das bailarinas, me aproximei daquele mundo, cursei disciplinas de dança, inclusive, fiz laboratório com elas, e toda essa experiência transformou completamente minha visão da faculdade. Eu sempre, quando eu conheço meus calouros, eu sempre falo, dá uma passada, visita todos os projetos, não só os da física, principalmente o das outras disciplinas. Eu acho que essa oferta da universidade, que a gente tem tantas áreas para explorar,
pode mudar muito o seu rumo lá dentro e te esclarecer muita coisa que você não faz ideia que a universidade existe, que tem lá dentro, enquanto você está no ensino médio. Legal. E você, Flávia, você quando entrou na dança, imaginava que você ia estar nesse projeto, trabalhando com tecnologia? Eu sou técnica em dança, eu sou formada pela Rede Fitec e eu escolhi fazer faculdade de licenciatura em dança pela parte pedagógica. E as pessoas, normalmente quando eu falo que eu faço dança, né, as pessoas não sabem que o curso de dança existe. Sim, gente, tem 3 cursos de dança: teoria, bacharelado e licenciatura. E quando eu entrei na universidade, eu não imaginava que eu estaria num projeto que lidasse com a arte mais a tecnologia dessa forma. Eu confesso que eu sou um pouco inimiga da tecnologia, assim. Eu não sou muito Você boa fica com dando redes trabalho sociais. pra Carol. Sim. Às vezes ela fala várias coisas que eu não entendo e eu fico assim, amiga, explica direitinho, porque eu não tô entendendo nada que você tá falando. E eu conheci o projeto através das minhas amigas que fazem parte do projeto, que entraram na universidade antes de mim. E quando eu entrei, eu vi um novo modo de fazer cênico. Dentro da dança e das artes, a gente tem várias formas de estar no palco, de estar em cena, e o partitura, ele traz um jeito diferente, integrado com a música de uma forma muito mais... Porque quando a gente dança, a gente faz um ritmo com o corpo, né? A gente acompanha um ritmo musical. Quando eu tô dançando com partitura, quando eu tô usando contato, é uma experiência em que quem produz a música não é um disparo musical, não tem alguém dando um play na música, sou eu que faço. Então, se o meu movimento ele tá num andamento mais lento, a minha música que eu tô tocando fica mais lenta também. Eu acho que tem essa variedade cênica muito legal e eu queria que a galera de dança pudesse conhecer melhor os outros cursos de artes, já que a gente é muito multidisciplinar. Eu acho que é uma forma um pouco revolucionária de estar no palco. Pô, muito legal. Então, pegando esse gancho do que você acabou de falar, como que dentro da universidade vocês podem dar mais visibilidade, até para abrir a cabeça dos seus colegas, dos seus amigos dentro da sala de aula, né? Vocês pensam muito nisso? Porque eu, como estudante da UFRJ também, que é uma excelente universidade, mas eu também passei por muitas barreiras já na época que eu cursei, eu vinha da tecnologia e isso não era tão bem visto dentro da Belas Artes, mas eu tive professores também que me apresentaram laboratórios, referências, né? Como que vocês acham assim que pode divulgar melhor o que vocês estão fazendo, né? E contagiar assim, os seus colegas para buscarem uma trajetória diversa assim também? É uma coisa que a gente tenta bastante. O partitura, ele tem para mim, ele consegue ser bem efetivo nisso, tanto porque a gente sempre faz questão de participar de coisas dentro da universidade. Integração de calouros, eventos que estão tendo dentro da universidade, eventos quando tem pessoas do ensino médio vindo conhecer, demonstrando outras possibilidades além do que é esperado. A gente também faz uma divulgação nas redes sociais, tentando isso. O nosso Instagram, inclusive, é Partitura Encenada. É uma coisa que é uma tentativa constante. Porque, como você bem falou, tem essa divisão. Tem uma divisão muito grande da área de exatas para a área de humanos, para a área de artes. Há uma divisão não só predial, né, que a gente está em prédios diferentes dentro da UFRJ, mas há uma divisão de você não interagir com a outra disciplina e talvez descartar um pouco daquele conhecimento, invalidar aquele conhecimento, por próprio falta de diálogo entre elas. Eu acho que, principalmente, outro ponto que facilitou muito é a nossa ponte da educação. Temos muitas pessoas no grupo que são de licenciatura e essa ponte em comum da educação
já ajudou muito a gente a conversar entre si e conseguir dialogar com outros cursos. A gente tenta, sempre que pode, fazer oficinas onde o pessoal da dança apresenta para a gente da tecnologia, põe a gente para dançar com eles, põe a gente para fazer preparação corporal, o que, inclusive, geralmente é muito bom, me ajudou muito com questões de dor na coluna, postura, enquanto eu trabalho. A gente da tecnologia tenta apresentar as coisas, falar dos assuntos de tecnologia que estão... Pra gente se conhecer melhor, né? Sim, apresentar o nosso código. As bailarinas têm pelo menos uma visão básica de programação, mesmo que elas não vá efetivamente seguir naquela área, para elas entenderem o que a gente faz. As áreas tentam se conversar, a gente teve aula de música, tanto com o nosso professor orientador, o Lenine, quanto com os participantes de música que tem no grupo. É um trabalho constante, na minha opinião. Muito legal conversar com vocês, ver a visão do estudante, né, que faz parte do laboratório super legal. Então, conto com a divulgação do Instagram de vocês também para apresentação de vocês, para convidar o público lá para o Parque Madureira. E muito obrigado, Flávia, Carol, pelo depoimento de vocês. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada a vocês, viu? Assistam a gente lá no parque, por favor. Valeu, pessoal. Esse é mais um episódio do Festival Imagina, que vai acontecer no dia 30 de maio. Aguardo vocês lá. Acessem festivalimagina.com.br.